Olá a todos, amigos e amigas do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Vamos dar sequência ao nosso curso básico de Espiritismo e nesta aula 12 vamos conversar um pouco sobre a evolução dos espíritos e a escala espiritual. Pretendemos aqui dar uma visão geral sobre a evolução e as diversas classes dos espíritos, que é pela sua lógica, que é uma característica da doutrina espírita, nos instiga a conhecer e estudar mais sobre o tema. No Livro dos Espíritos, que é a primeira obra básica, né? Kardec organiza didaticamente o resultado de suas pesquisas e estudos baseados nas revelações que ele obtinha das entrevistas que realizava com os espíritos e também das suas próprias conclusões sobre os diversos espíritos que eram entrevistados por ele nas sessões mediúnicas. Assim, nas questões 96 a 131 do Livro dos Espíritos, ele organiza os resultados dessas pesquisas sobre a evolução do espírito e a escala espiritual, que são abordados em 4 temas: diferentes ordens dos espíritos, escala espírita, progressão dos espíritos e anjos e demônios. Bom, o que seria, afinal, a evolução espiritual? Na questão 115, os espíritos superiores da codificação espírita revelaram a Kardec que Deus não cria espíritos bons e outros ruins, uns bons e outros ruins, né? Ele, na verdade, cria todos simples e ignorantes, isto é, sem nenhum conhecimento, mas com potencial de chegar ao desenvolvimento pleno e à perfeição, que é o objetivo final da nossa escala evolutiva. Para quê? Para a gente se aproximar mais do Criador e encontrar a felicidade plena, a verdadeira felicidade. Não à toa Jesus veio aí para nos dizer, né, há 2000 anos, que ele era o caminho, a verdade e a vida, e também que ninguém chegaria ao Pai senão por ele, mostrando que a verdadeira felicidade estava em algumas leis morais, em algumas práticas morais, em fazer o bem. E assim, o Criador, ele nos dá missões e os meios de evoluirmos. Ele nos cria simples, ignorantes, com potencial para chegarmos e nos dá as missões e os meios para que a gente possa evoluir. O que seriam esses meios? O trabalho, os problemas do dia a dia, os nossos estudos, as experiências para que a gente possa exercitar nossa inteligência, para que a gente possa aprender e assim obter a cada etapa da nossa escala evolutiva, das nossas encarnações, mais conhecimento e assim mais discernimento. Veja bem, é um processo que não pode sofrer saltos. É como uma criança que, antes de articular uma primeira frase completa, ela precisa aprender a emitir os sons, depois a falar, ouvir e compreender o significado das palavras que ela emite, para depois formar frases. Assim também na escola, né? Um outro exemplo é a nossa escola. Não tem como a gente pedir a uma criança do ensino infantil que resolva uma equação, por exemplo, do 2º grau. Por quê? Porque tem etapas a serem cumpridas. Ela precisa ter um aprendizado e ir assimilando esse aprendizado para que possa chegar àquele conhecimento maior. Assim também é a evolução dos espíritos. Primeiro, a gente tem uma evolução em conhecimento, a gente assimila, a gente retém, a gente passa por provas durante as encarnações para poder fixar o conhecimento. Em seguida, vem aquela fase do discernimento do bem e do mal. E assim, a gente chega na verificação da necessidade de que precisamos nos melhorar moralmente. Bom, tal evolução é proporcional ao esforço de cada um para se melhorar. A evolução do espírito, que costuma ser longa, ela vai ser mais ou menos rápida conforme as escolhas que o espírito fizer. Por isso, Deus não nos obriga a fazer nada, ele nos dá o livre-arbítrio. A gente pode se dedicar mais, se esforçar mais, aceitar as provas e vencer as dificuldades, e com isso aprender mais rapidamente. Ou podemos nos rebelar, deixar de lado o aprendizado e até
escolher um caminho mais fácil e também um caminho do mal. Mas com isso a gente vai atrasar o nosso desenvolvimento e, consequentemente, a nossa evolução. Isto é, chegaremos mais tarde à escala espírita mais elevada. Bom, mas nunca o espírito degenera. Ele nunca regride. Isso significa o quê? O espírito nunca deixa para trás o conhecimento que ele apreendeu. Ele mantém os conhecimentos adquiridos em todas as suas existências, em todas as suas reencarnações. E ele guarda no seu íntimo o aprendizado. Resumindo, então, a evolução nada mais é do que do que esse processo de aprendizado ao longo das encarnações, aquisição de conhecimento. Com essa aquisição de conhecimento, nós desenvolvemos o discernimento para as melhores escolhas, visando que o nosso aperfeiçoamento moral e chegarmos a ser um dia espíritos puros. Bom, as ordens dos espíritos foram codificadas dessa forma por Kardec através dos seus estudos e observações no mundo espiritual. Ele fazia essas entrevistas com os espíritos, né, desencarnados, e detectou que eles eram as pessoas que aqui viveram e que permaneceram antes de desencarnarem. Ele observou que esses espíritos tinham as mesmas virtudes e defeitos e as mesmas que eles tinham antes de deixar os seus corpos materiais. Então, eles não eram, alguns eram bons ou ruins, outros sérios ou brincalhões, outros respeitosos ou indelicados, tristes ou alegres, egoístas ou altruístas, outros avarentos ou desapegados. Com esse conhecimento dos habitantes do mundo espiritual, que deixaram seus corpos, mas Kardec observou que a essência deles continuava a mesma. Então, ele constatou, conforme o tipo de respostas e forma de responder que havia de cada espírito, ele percebeu que existiam espíritos muito ignorantes, outros, embora com algum conhecimento, eram maldosos, perversos ou criminosos, outros muito inteligentes, mas arrogantes, orgulhosos, indomáveis, e também havia os que, além de apresentarem um conhecimento amplo, ainda eram dotados de uma certa santidade moral, uma elevação moral muito grande. Então, pela revelação dos espíritos superiores da codificação, nós soubemos que os espíritos são de diferentes ordens, conforme o grau de elevação a que eles já chegaram. E que essas ordens são ilimitadas e não existe uma linha demarcatória entre elas. Mas, considerando algumas características principais entre esses espíritos, eles foram classificados em 3 ordens principais. Os espíritos de terceira ordem, que são aqueles espíritos imperfeitos, chamados imperfeitos. Eles estão na base da escala. São ainda ignorantes, alguns nem atingiram o estado da razão. Portanto, nem distinguem o bem do mal. Outros, que têm prazer no desejo do mal, da violência e uma grande inclinação para as más paixões que ainda retardam o seu desenvolvimento. Os espíritos da segunda ordem, por sua vez, chamados bons espíritos, são aqueles em que o desejo de fazer o bem já faz parte da sua personalidade, mas ainda apresentam imperfeições que precisam ser corrigidas, bem como precisam adquirir mais sabedoria. Estão mais ou menos no meio da escala. Alguns têm a sabedoria e a bondade, outros têm a ciência, mas ainda têm provas a passar. Bom, os espíritos da primeira ordem são aqueles chamados espíritos puros, os que já chegaram à perfeição. Eles não têm mais defeitos e possuem somente virtudes. Um exemplo dessa ordem é Jesus Cristo. A gente costuma comparar a evolução com uma ave que precisa ter as suas 2 asas equilibradas, a asa do conhecimento e a asa da moralidade. E a gente costuma dizer que o espírito puro é aquele que já equalizou, né? Equilibrou. Em moralidade e em sabedoria já tem as suas asas equilibradas. E aí não tem mais o que evoluir. Não precisam, portanto, inclusive, nem encarnar mais. Bom, além dessa classificação,
ainda tem a Kardec ainda conseguiu fazer uma outra classificação, subdividindo as ordens dos espíritos. Na verdade, a questão 100, Kardec, através das palavras e atos dos espíritos, durante as comunicações mediúnicas, ele reuniu outras características dos espíritos e elaborou uma classificação fundada no grau de desenvolvimento dos espíritos entrevistados, nas qualidades adquiridas por eles, nas imperfeições de que ainda não haviam se livrado. Essa não é uma classificação absoluta. A exemplo de outras classificações científicas que nós temos, por exemplo, na botânica, na zoologia, essa também é uma classificação que não tem nada de absoluto, de linha demarcatória. Ele apenas colocou como assim as nossas classificações, crianças, jovens, idosos, infância, puberdade, adolescência, juventude, velhice. Então, ele fez mais ou menos uma classificação também pelas características principais essas outras características principais dos espíritos. Assim, os espíritos da terceira ordem, os imperfeitos, onde tem o predomínio da matéria sobre o espírito, Kardec classificou os impuros, né, na 10ª ordem classificatória, né, na 10ª classe, os espíritos impuros. São aqueles que gostam de fazer o mal, gostam de dar maus conselhos, semeiam a discórdia, a desconfiança, enganam. Eles querem retardar o adiantamento de outros espíritos e ficam felizes em conseguir que outros espíritos não consigam concluir as provas necessárias ao seu melhoramento. Alguns povos chamam esses espíritos de gênios malfeitores e os que são chamados demônios. Quando eles estão encarnados, independente da sua posição na sociedade, esses espíritos são pessoas malignas, cruéis, avarentas, sórdidas, enfim, aquelas pessoas inclinadas às piores paixões, né, humanas e ligadas à matéria. Aí na 9ª classe tem os levianos. Estes são ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. São espíritos que respondem sem se preocupar com a verdade, induzem as pessoas ao erro e zombam delas. São conhecidos por duendes, diabretes, gnomos, etc. Tem também os pseudo-sábios. Esses são aqueles espíritos que têm conhecimentos realmente amplos, mas eles julgam saber mais do que sabem. São orgulhosos, presunçosos e seu caráter sério, eles são dotados de uma seriedade, então eles induzem a falsas verdades. Tem os espíritos da 7ª classe, que são os neutros, que não tendendo nem ao mal e nem ao bem, são aqueles que não se elevam além da condição vulgar da humanidade. Significa, uma boa maioria que não faz o bem, mas também não faz o mal. E tem muito apego às coisas do mundo. Temos também na 6ª classe os espíritos batedores, perturbadores. Esses podem pertencer a qualquer uma das outras classes e eles se caracterizam por manifestarem sua presença com efeitos físicos, batidas. Espíritos superiores utilizam desses espíritos inferiores, né, esses batedores, quando eles desejam despertar a atenção para algum fato importante. A classe dos espíritos da 2ª ordem também gozam de uma subdivisão. Os da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classe, eles já fazem parte dos espíritos da 2ª ordem, que são aqueles bons espíritos cujo predomínio do espírito sobre a matéria é bem visível. Eles já têm um desejo grande de fazer o bem. Então, temos na 5ª classe os espíritos benévolos, que são aqueles que predomina a bondade, o gosto de fazer o bem. No entanto, ainda eles têm um conhecimento limitado. O progresso deles foi mais moral e menos intelectual. Já os espíritos sábios, que é o da 4ª classe, neles predomina o conhecimento. Eles têm uma aptidão para a ciência e encaram essa utilidade livre das paixões humanas, quer dizer, sem orgulho, sem vaidade, eles gostam mesmo de fazer ciência, mas esses não se preocupam tanto com a moralidade. Então, lembra da asa?
uns mais com a moralidade, outros mais preocupados mais com a ciência, né? A sabedoria. Bom, aí temos na terceira classe os espíritos prudentes. Esses são espíritos cujas qualidades morais de ordem elevada, e embora o conhecimento, ainda falta o conhecimento a ser adquirido, eles possuem uma capacidade intelectual que permite julgar coisas e pessoas com muita precisão. E na segunda classe, nós temos os espíritos superiores. Estes, sim, reúnem todas, né, as qualidades, a ciência, a sabedoria e a bondade. Eles têm uma linguagem benevolente, têm uma elevada e digna linguagem também, palavras, né, elevadas, uma comunicação elevada e digna. Eles transmitem mais fielmente a justa noção da vida espiritual. Aproximam-se dos trabalhadores sérios e com propósitos elevados. E eles afastam-se daqueles que fazem perguntas, que fazem estudos apenas por curiosidade. Quando eles encarnam na Terra, são espíritos que vêm em missão a fim de demonstrar o progresso, de elevar o progresso, de adiantar o progresso da humanidade, aspirando assim um modelo de perfeição nos espíritos encarnados. Bom, e por último nós temos, né, a primeira classe, que é uma classe única, são os espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros. Estes espíritos, a gente já tem as características principais, que não existe neles nenhuma influência da matéria, eles têm superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Eles percorreram todos os graus da escala evolutiva, se despojaram de todas as impurezas. Gozam de uma perfeição absoluta. Não necessitam mais reencarnar, uma vez que eles não precisam mais de provas ou expiação. Eles têm uma felicidade inalterável, mas aquela felicidade sem ociosidade, pois a sua missão é auxiliar a todos na escalada da perfeição. Eles são conhecidos também por anjos, arcanjos e serafins. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, é feita uma pergunta aos espíritos elevados: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? E a resposta é direta: Jesus. Bom, finalizando, ficamos por aqui, né? E a gente espera que tenha contribuído aí para mais um entendimento, né, da doutrina espírita, dessa obra básica, e aguardamos vocês até a próxima aula. Até mais, amigos. Muito obrigada.